Agora eu vou passar a palavra para a Carolina Branco. Bom, gente, boa tarde. Eu criei uma espécie de concorrência comigo mesmo aqui na fala, que é o meu PowerPoint, que tem algumas imagens, porque... sim, eu vou fazer, vai ficar passando. Peraí. Calma, calma. Aí. Enquanto eu vou falando, vão passar algumas imagens, porque parte do que eu vou falar, né, refere-se a estéticas feministas, né, e a novas estéticas feministas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e todas pela presença e também pela oportunidade de participar desse evento em comemoração aos 20 anos do PAGU, na Unicamp, instituição a qual acolheu minhas ideias de pesquisa e é uma referência fundamental em minha formação. Também quero comentar sobre a emoção que é para mim compor essa mesa ao lado de pessoas que admiro como intelectuais e feministas. Na primeira vez que eu pensei em um título, né, para a mesa, que já faz algum tempo, eu pensei num título enorme, aquele título que vocês leram ali no primeiro slide. Mas depois de um tempo, eu pensei em colocar um vulgo para o meu título, né? Então, esse vulgo é Derivas pela Internet, Feminismos @web. Acho que ele sintetiza melhor as notas que fiz para a minha exposição hoje. Minha exposição hoje trata de um texto composto por reflexões e mapeamentos iniciais que mesclam minhas preocupações sobre ação, mudança social, feminismos e imaginários, e também por algo que está entre consumir e produzir conteúdos na internet. Ser uma prosumer, como a maioria de nós é hoje, na nossa atuação na rede. Engajar-se em atividades que estão entre seguir blogs, publicar pequenos textos e comentários, trabalhar, divertir-se ou namorar pela internet, curtir no Facebook, twittar, acompanhar hashtags. Parto do conceito de remédio safra, de um quarto próprio conectado, para pensar a produção de forças criativas, potência política feminista, novas perguntas de pesquisa e campos etnográficos onde atuar. Mas, certamente, ao pensar tudo isso, também emergem, né, novas dificuldades e também novas dúvidas. Safra reapropria-se da reflexão de Virginia Woolf sobre o quarto próprio. Em 1929, Woolf sugeria que um quarto próprio, uma quantidade econômica anual, eram condições necessárias para que uma mulher pudesse dedicar-se de maneira autônoma e profissional à escrita, subvertendo um espaço que habitualmente as neutralizava, o lar. Nessa direção, Remédios reapropria-se dessa noção, tradicionalmente identificada como parte da esfera privada, para contextualizá-la na atual cultura rede, transformando-a em um quarto próprio conectado à internet e, consequentemente, um espaço público, privado, online. Um quarto próprio forma parte de uma casa, e, como tal, a casa foi tradicionalmente feminizada, identificada com mulheres por atividades que social, cultural e economicamente as ligavam ao cuidado da família, das crianças, dos filhos, dos doentes. Durante muito tempo, a domesticidade, o trabalho doméstico e o âmbito privado foram âmbitos produzidos para silenciar sobre eles, sendo seus rastros sistematicamente apagados. Certamente foi a prática política e teórica de diversos feminismos que problematizaram e politizaram esses espaços, revelando assim suas tiranias, suas violências, mas também suas produtividades. Nesse contexto, não é irrelevante a afirmação feita por Laura Bay, uma artista de Artnet, que ela diz: "Eu não tenho uma garagem, mas tenho um quarto próprio conectado." Comparação que essa artista de net art estabelece entre o quarto próprio conectado e as garagens pré-Silicon Valley, referindo às atividades das garagens nos Estados Unidos, como núcleos de experimentação na recente história da tecnologia.
Nesse sentido, diferentemente das garagens, o quarto próprio conectado não está marcado por uma tradição masculina. Ainda embora esteja inserido no contexto casa, pode ser tomado como uma alteridade, uma subversão tanto do lar, pensando aqui, segundo Remédios, né, como uma dimensão marcada por uma herança patriarcal. A princípio, a posição do quarto próprio conectado parece mais equânime para todos. A partir da aproximação a essa ideia de quarto próprio conectado, através de sua produtividade, quero dificultar o estabelecimento de lugares fáceis, por exemplo, de dominador e dominado, e tomá-lo como espaço de experimentação. Pensar condições, possibilidades e também as dificuldades para o trabalho criativo, dos feminismos, como mecanismos discursivos de ação, seguindo a reflexão de Sônia Alvarez, bem como de sujeitos dos feminismos, e mesmo a produção desses sujeitos, noções e categorias nesse cenário público, privado, online. Antes de entrar diretamente em alguns pontos e recursos etnográficos, eu quero fazer um breve apanhado dos temas e debates que surgem da correlação entre feminismos, tecnologia e internet, principalmente a partir dos anos 90. Já no início dessa década, surge a ideia de cyberfeminismos, que sintetizando as várias fontes que tenho consultado, nós poderíamos defini-lo, no entanto, não sem dificuldades, porque também existe um debate aí, como um tipo de feminismo orientado à cultura eletrônica, sobretudo à internet e à tecnologia digital. Como já mencionei, essa noção surgiu a princípio dos anos 90, bastante influenciada pela obra de Dana Haraway, do cyberpunk, e pelos contextos artísticos e ativistas em torno da internet. Como conceito de cyberfeminismo, é apropriado pensarmos estratégicas estético-políticas, embora debates e autoras façam e às vezes trabalhem numa espécie de distinção. Eu não trabalho com essa distinção, porque eu acredito que a prática artista, né, ela produz espaços de reflexividade, espaços poéticos que são fundamentais para pensar a mudança de imaginário, pensar mudanças de outros imaginários, e, fundamentalmente, não existe nenhuma política sem uma estética, né? Sobre esse guarda-chuva dos cyberfeminismos, se aglutinam diversos grupos e denominações, tais como cyberfeminismo, tecnofeminismo, pós-feminismo, transfeminismo, cyberpunk, pós-pornografia e ativismo Riot Girl. A relação entre feminismo e tecnologia ela não aparece exatamente nesse momento, ela é anterior. Por exemplo, já nos anos 90, Firestone considerava a aliança entre mulheres e o desenvolvimento das tecnologias reprodutivas vetor para acabar com a discriminação entre homens e mulheres, já que essas tecnologias liberariam as mulheres da atividade reprodutiva, que essa autora considerava a base da desigualdade. Nos anos 80, outras ativistas convocavam a maior participação de mulheres em espaços tecnológicos para combater a imagem masculinizada e estereotipada deste âmbito. Nesse momento, essas tendências consideravam a tecnologia como neutra. Por outro lado, algumas tendências também, como as feministas radical-culturais, ecofeministas, tanto as de vertente essencialista como as construtivistas e socialistas, instauraram uma espécie de tecnofobia no âmbito do feminismo. A partir dos 90, e principalmente com a popularização da internet, há uma renovação prática e teórica no debate sobre feminismos e tecnologias. Alguns chamam esse momento como a terceira onda feminista, por exemplo, que se carregou de otimismo, às vezes de um otimismo exagerado, né, favorável à participação das mulheres nas tecnologias, e em especial na internet, informadas pelas possibilidades que essas ofereciam para as transformações de gênero, mas, na maioria das vezes, mantendo uma visão crítica da relação gênero e tecnologia. Embora esse momento seja formado por grupos heterogêneos, em linhas gerais, eles compartilham a ideia de que a tecnologia é um produto sociomaterial, um emaranhado que combina artefatos, pessoas, organismos, significados e conhecimento, e, nesse sentido, tecnologia e gênero são mutuamente constitutivos. Ainda, a maioria desses grupos incorporam o giro performativo no debate feminista a partir dos 80, que deu lugar a novas interpretações e representações de gênero e sexualidade, tanto no espaço estético como no político.
Na relação entre feminismos, tecnologias e internet, esses grupos apostaram no potencial transformador dessa articulação, no que diz respeito à apropriação dessas novas tecnologias, nos seus supostos processos horizontais de funcionamento, nos novos espaços a serem ocupados, a internet, por exemplo, e, sobretudo, na desconstrução de categorias pré-fixadas e unitárias. Tá. Desculpa. E, sobretudo, na desconstrução de categorias pré-fixadas e unitárias do binarismo de gênero. Beleza. No Brasil, o debate sobre os cyberfeminismos tem paralelos com a discussão internacional, embora não apareça quase nunca com esse nome, e também toma forma por outras dinâmicas. No período de 2010, 2011, a atividade de grupos feministas na internet, no contexto brasileiro, passou a chamar a minha atenção e também a minha participação. Nesse ano, ocorreu a primeira Marcha das Vadias em São Paulo, na qual eu estive presente e escrevi um texto no qual ressaltei a força das vadias, tentando refletir como o uso de um termo pejorativo ligado às feminilidades, como um instrumento político, poderia abrir horizontes de discussão feminista interessantes. Esse texto foi publicado na internet, né, e uma das principais webs que ela foi publicada foi no site Blogueiras Feministas. A partir daí, eu passei a acompanhar esses dois agentes na internet, a Marcha das Vadias e as blogueiras feministas. A Marcha das Vadias no Brasil, e acho que também dá para dizer em uma parte da América Latina, é um exemplo do que diversos autores têm chamado de tecnopolítica. A mobilização política produzida a partir da articulação de redes sociais, internet e aparatos eletrônicos, como celulares, streamings e manifestações públicas na rua. Nas 4 versões da marcha, né, as 2 primeiras que eu acompanhei mais de perto, foram organizadas e divulgadas amplamente com a ajuda da internet, a partir de convocatórias, campanhas fotográficas e etc. Talvez no debate eu possa entrar mais na questão da marcha, mas agora eu gostaria de falar mais do blog das blogueiras feministas. Por algumas razões. A primeira blogueiras funciona como um nodo grande. Eu teria algumas imagens para mostrar, mas por conta do tempo, de alguns problemas técnicos, não deu. Mas eu posso depois, na rede, com a hashtag do Pagu, colocar e dá para vocês verem. Ela funciona como um nodo grande, cheio de ligações na produção das redes feministas no contexto brasileiro. Ela produz conteúdo próprio, estabelece links com muitas blogueiras e grupos feministas no país ao mesmo tempo. Então, existe uma produção de textos, também existem blogueiras que são convidadas, e o site linka, né, para uma série de outros sites e blogs. Agora está vindo na minha cabeça um pouco para tentar descrever para vocês, links com blogs Blogueiras Negras, GL10, Biscate Social Clube, são blogs que têm tido uma atuação significativa hoje nesse debate. O segundo, com relativo pouco tempo de atuação, as blogueiras têm um protagonismo político importante. Estiveram presentes como coletivo na 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, né, sendo que elas nasceram em 2010, e o site funciona como uma plataforma de consulta significativa sobre temas relacionados ao feminismo, violência de gênero, transexualidade e etc. Por exemplo, numa comparação que eu fiz num aplicativo chamado Alexa, que você coloca qualquer domínio da internet e ele consegue te dar um ranking de número de acessos que esses domínios têm. Blogueiras feministas, por exemplo, eu precisava estabelecer uma relação, né, entre 2 domínios para poder dar alguns dados. Blogueiras feministas é 4 vezes mais acessado do que o site da Secretaria Pública de Políticas para Mulheres, por exemplo. Eu também tenho essa imagem, mas agora eu também não vou passar. Em suma, eu enumero alguns pontos que me parecem interessantes de serem abordados na investigação sobre feminismos e internet no contexto brasileiro, porque esse é um campo privilegiado atualmente para pensar
Como eu já mencionei, e seguindo a reflexão sobre os feminismos como mecanismos discursivos de ação, a relação entre a atuação feminista e a internet nos leva a mapear e entender a multiplicação de campos feministas. Mapear a produção dessas redes, suas estéticas e o tráfico de elementos que circulam nelas é importante para entender essas comunidades discursivas e o que está em jogo, em conflito e em disputa nelas. Né? Categorias como cissexista, sexismo, as polêmicas sobre homens e blogueiros que se definem como feministas escrevem sobre isso, né? O próprio trabalho sexual, e também certas atualizações de essencialismos referentes ao binarismo de gênero e a outras categorias. Também acredito que eu ia falar um pouco de uma produção que tem, de algumas publicações sobre feministas jovens e jovens feministas no Brasil, e sobre a questão da transmissão intergeracional e perspectivas geracionais no feminismo do Brasil. Nesse conjunto de publicações, a necessidade apontada por jovens feministas de uma tradução de termos feministas com finalidade de atrair mais jovens ou deixar mais claro o uso de determinados conceitos, palavras de ordem. E a universidade como um locus de atuação privilegiada de feminismos no país, surgido entre os 80 e os anos 2000, e a necessidade de se entender a recepção de produção de conhecimento teórico das universidades nos movimentos feministas. Eu argumento que a produção e a articulação feminista no espaço social da internet é um campo privilegiadíssimo para pensar e entender essas questões. E 2 pontos sobre isso. Mapear e entender essas redes na internet e suas práticas e estratégias de popularização do feminismo. Na web das blogueiras, isso é feito com muita frequência. Muitas escrevem com a finalidade de traduzir termos para leigos. Por exemplo, as blogagens no site Papo de Homem, ou mesmo as campanhas que são chamadas de blogagens coletivas, sobre uma série de temas. Creio que as estratégias que esses feminismos apostam são em poder falar, atuar a partir da ação feminista, sem a necessidade de considerá-la sempre como consequência de uma consciência feminista prévia. Eu acho que essas imagens da Marcha das Vadias é bastante reveladora disso. E também, as redes feministas na internet são um campo etnográfico exemplar para entender a recepção da produção do conhecimento teórico nos movimentos feministas, com destaque para o tema das interseccionalidades. Entender como essa noção é apropriada, o que ela significa, quais alianças ela gera e como essas comunidades discursivas vêm se organizando a partir dessas apropriações. Estou terminando. Para terminar, eu gostaria de deixar algumas perguntas que têm, digamos assim, me perseguido na relação entre feminismos, tecnologias e ativismos em torno da internet. Atualmente, especialistas e ativistas de internet têm chamado atenção para o fato de vivermos em um cenário pós-Wikileaks, num cenário pós-Snowden. Se não todos, a grande maioria de vocês já devem ter ouvido falar das figuras de Julian Assange e Edward Snowden. Por exemplo, em 2010, a plataforma Wikileaks tornou pública documentos diplomáticos diversos, os quais revelavam uma espécie de intimidades das relações de poder, das maneiras de governança e uso da internet. Nos dias de hoje, esses episódios trouxeram à tona uma série de perguntas e reflexões. Como fica o tráfico de dados de gente comum e suas vidas privadas em internet? E alguns, inclusive, falam de uma militarização da vida civil na internet. Nesse contexto, muitos têm defendido a privacidade como um dos direitos humanos na sociedade da informação, pelo slogan "Privacidade para os fracos e a publicização para os poderosos". A primeira vez que eu ouvi isso, eu não pude deixar de pensar nas reivindicações surgidas na segunda onda do feminismo, que ainda me parecem que tem bastante vigência e pertinência, que conectando com o que a Lia falou, ok. Sobre o pessoal, o privado é político.
Ao contrastar esses dois debates, ainda de maneira inicial, pois me parece que fazer essa relação, contraste, é necessário mais reflexões e matizes, pois esses debates chegam a esse ponto, né, do privado, do pessoal como político, por caminhos distintos. No entanto, poderíamos afirmar hoje que o pessoal, o privado, nunca foi tão político? Como tem afirmado alguns atores, que inclusive estão aqui, Richard, Yara, Larissa, relações, interações, sejam pessoais, sejam no campo de estratégias políticas pensadas por movimentos sociais, tornam-se dependentes cada vez mais de um novo espaço relacional e de interfaces sociotécnicas que produzem um contínuo on-offline e que não substitui o offline, né, mas que modifica profundamente essas conexões online. Essas conexões online o modificam profundamente. Intuo que aproximar esses debates é muito produtivo, principalmente se pensarmos que os feminismos, há mais de 60 anos, têm atuado como uma espécie de Wikileaks do pessoal e do privado, politizando e problematizando uma série de questões, sujeitos e agências. Digamos assim, que os feminismos têm bagagem teórica e prática para pensarmos essas reconfigurações do pessoal e do público privado, e do privado público, e de nossos quartos próprios conectados. Por outro lado, os ativismos internet, com os wikis e com as gestões colaborativas, e sempre apostando em espaços por fazer, sempre são espaços que não estão fechados, né? Como é, por exemplo, o Wikipedia, que cada um de nós pode colaborar ali, desde que, claro, existe um protocolo. Né? Que essa ideia do Wiki, essa ideia da gestão colaborativa, também possa nos ajudar a continuar sempre repensando as nossas práticas feministas. Obrigada. Eu queria a ajuda aqui dos organizadores para a gente pensar no tempo, né? Eu queria saber se a gente pode estender o debate, agora são 5h05, a gente poderia estender o debate até 5h40 para dar um intervalo até a próxima mesa, ou vocês acham que é muito curto? Tá ótimo. Então, assim, a minha proposta é fazer rodadas de questões, né? E talvez só dê para fazer 2 rodadas de questões, ou 3, se forem bem curtas. E entre as rodadas... Olá? Ah, sim. E entre as rodadas, a gente volta a fala para os palestrantes. Quem gostaria de começar se inscrevendo? Bom, então, por enquanto, a gente tem a Laura... Sim, a Laura e a moça, ali. Qual é o seu nome? E a Heloísa. Passar primeiro para a Heloísa, que levantou a mão primeiro. Olha, como tem poucas pessoas que levantaram a mão, eu sugeri no máximo 3 minutos para as perguntas. Alô? Oi. Boa tarde. Eu sou Heloísa Melino, eu sou ativista feminista, construo alguns movimentos lá no Rio de Janeiro, inclusive a Marcha das Vadias, a Coletiva Beijato e uns coletivos e o coletivo LGBT da UFRJ, onde eu também faço mestrado em Direitos Humanos e sou pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos. Em primeiro lugar, eu fico bastante contemplada de estar num congresso acadêmico em que tem uma mesa onde todas as pessoas se afirmaram ativistas e falaram desse lugar e também trouxeram essas questões. Já estive em muitos espaços acadêmicos em que se esquivavam ou pouco se mencionava isso. Então, fico muito feliz de ver essa configuração hoje na mesa. A minha pergunta é mais voltada para a Eleni e para a Lia, mas também uma contribuição da Carolina vai ser muito bem-vinda. A Gayle Rubin e também a Eleni falaram disso, sobre o sexismo e a homofobia acabarem vindo como cimentos sociais. Né? Heloísa, você pode falar só um pouquinho mais devagar para a tradução, para a gente entender? Sim, para a Eleni entender? Obrigada. Desculpa.
A Gayle Rubin e você também, Eleni, falaram sobre o sexismo e a homofobia virem como cimentos sociais em determinados momentos, né? E daí a necessidade da gente pensar políticas radicais, como convida Rubin. E a Europa ela vem passando isso, né, com o projeto de lei da restrição do aborto na Espanha, né, e também com a população nas ruas contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, como houve na França, né. E como a Lia deu uma ideia, aqui no Brasil também a gente tem enfrentado muitos fundamentalismos religiosos, né. A gente vive uma verdadeira cruzada e nós somos queimadas todos os dias como bruxas, né, em praças públicas e nas redes sociais, né. E eu, como ativista feminista e como mestranda em direitos humanos, né, dentro da academia de direito, eu sou formada, sou graduada em direito, sou advogada popular, e eu estou dentro dessa academia, que é uma academia muito conservadora, justamente porque eu quero ajudar a pensar práticas, né, a pensar como que a academia pode servir de fundamento para os movimentos sociais nesse sentido, né. E eu fico muito aflita frente a esse cenário, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, né, que já têm uma experiência bastante mais vasta, como vocês propõem que a academia, junto dos movimentos sociais, possam agir para incitar essas práticas políticas num contexto que a gente vive hoje, né, em que os fundamentalismos eles estão absurdamente ousados. Eu acho melhor a gente fazer um circuito de 3 questões e depois a gente responde em bloco, tudo bem? Bom, eu vou passar a palavra agora para a Laura e depois a Ana Fonseca. Aí no próximo bloco a gente já tem o Santiago inscrito. É só uma questão muito pontual para a Carolina, assim, quase que uma deixa que eu gostaria de ouvir ela falar mais. Ela chamou a atenção no início da fala dela sobre as novas estéticas feministas. E eu queria que você falasse mais sobre essa articulação entre política e estética, né? E desse, talvez, através de alguns exemplos, falasse, por exemplo, sobre a questão da força estético-política das imagens das vadias, né? E dessa marcha, que você falasse mais a respeito dessa relação. Agora é a Ana Fonseca, que está ali. Olá, sou Ana Fonseca, trabalho no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Eu não tenho propriamente uma questão. Queria dizer que é uma alegria reencontrar, tanto tempo depois, a Eleni. Lembro da Eleni numa sala de aula com Estela Bresciani. Lembro da Eleni com Marco Aurélio e Beth. Mas eu tinha, na verdade, eu sou historiadora de formação. E eu fiquei muito impressionada com a exposição da Lia. Em que sentido? Porque a história e a memória é sempre um campo em disputa. E eu não sei como se chamava o seu texto, Lia, não prestei atenção. Mas o que eu apreciei muito do seu texto é a história que você constrói a partir dele, a memória que você nos dá fazendo uma história e um percurso dos movimentos, indo aos anos 70, aos anos 80, porque trata-se sempre de disputa. A história é sempre um campo em disputa e você constrói uma memória para esse campo em disputa, e eu achei isso adorável. Alô? Obrigada, Ana. Temos um problema aqui. Eu ia pedir para a Heloísa repetir a questão novamente de forma sucinta, porque a Eleni teve dificuldade de entender. E qual é a questão de forma devagar e pontual? Obrigada. Obrigada pela consideração de pedir isso. Como eu falei, eu sou ativista e também acadêmica. E dentro de uma academia bastante tradicional, que é a jurídica, justamente por acreditar que a gente precisa também pensar a construção dos sujeitos pela prática política, né? E como a gente vive nessa forma de Estado, pela provocação do Estado. Então, assim, a pergunta ela vem muito de uma inquietação, de uma aflição pessoal nesse meu local de fala, de como que a gente pode
que propostas, né, que a academia, junto dos movimentos sociais, podem trazer, né, que estratégias, que táticas, para incitar essas práticas políticas num contexto fundamentalista, como a gente vive aqui no Brasil e como vocês também agora vivem lá. Obrigada, Heloísa. Eu vou passar para os palestrantes, eu ia pedir mais ou menos em 3 minutos a resposta para a gente dar continuidade para o outro bloco. Passo para a Eleni. D'accord. Je vais répondre. Bon, je vais répondre en français, bien sûr. Bien que je ne sais pas, je n'ai pas de solution magique, bien sûr. Je pense qu'il y a... Bon, d'abord, je pense que c'est vrai que la question, enfin, la question de l'homophobie, de la lesbophobie, da homofobia e da lesbofobia, la question plus générale que vous posez, e a questão mais geral que você coloca, c'est une question qui est liée à la résistance religieuse, pas seulement ici. É uma questão que trata da questão religiosa, não somente aqui, de uma maneira mais geral. Depuis plusieurs années, une campagne systématique. Há muitos anos existe uma campanha sistemática das igrejas católicas, mas também outras, que exatamente tem argumentos ecológicos contra a concepção. Par exemple, en France, dans une e que atualmente, por exemplo, na França, em uma aliança totalement, disons, incroyable, totalmente inacreditável entre a extrema-direita de um lado, les juifs de droite, os judeus de direita, os muçulmanos extremistas, disons, et une partie, e uma parte des ex-républicains, de republicanos. Donc, c'est une vraie alliance, c'est pour ça que je parlais é uma verdadeira aliança, résistance importante de la société aussi, parce que tem uma il y a eu des manifestations da de 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est quelque chose. Hein? On n'a pas eu de manifestation de 200 000 personnes en France depuis les grandes grèves de 95. C'est aussi donc il n'y a pas de réponse miracle à uma resposta milagrosa a essa pergunta que você coloca. É uma questão das lutas, de uma pressão social. Não é bien sûr chacun en tant cada enquanto professor pode fazer o seu trabalho, não podemos discutir isso aqui. A pergunta que a senhora coloca é uma questão social e política muito importante, a ponto que o governo francês foi obrigado de apagar a palavra gênero de seus documentos oficiais, et en particulier em particular disons le décret decreto para ensinar a igualdade de sexo, programa de ensino de igualdade de sexo na escola primária. Só alguns ditadores é que costumam apagar as palavras. Mussolini costumava apagar palavras. É uma questão de relação de forças. Não há resposta mágica para isso. De qualquer jeito, eu não tenho uma resposta mágica para essa dificuldade. Então, eu tenho a Heloísa, né? Heloísa, tem há uma visão, não é? Se nós pensarmos quanto tempo, quando eu gosto até de ler, como antropólogo aqui, eu quero ler uma frase, deixa eu ver se eu consigo. Saiu em várias feministas quando pensamos em 1979. Stancioli, assassino de Heloísa. Heloísa não é você, é outra.
foi condenado em 1982 a 2 anos de prisão por ter matado sua mulher, tendo a defesa se baseado na acusação a ela de que Heloísa, por ter atividade empresarial, estava mais interessada em suas atividades profissionais que nas de esposa e mãe. Eu só queria voltar para trás para ver o quanto de há imposição moral nos nossos códigos penais e civis, né? Então, essa imposição moral dava um poder diferenciado de gênero e custou. Isso aqui nós estamos em 82, nós estamos em 2014, para que hoje você tenha uma Lei Maria da Penha com enormes dificuldades, com alguns enormes ganhos. Eu cansei de discutir as resistências, estou agora estudando os juizados que acreditam na lei, ver qual é a eficácia. E não dizer que tem milhares de operadores que resistem, porque isso a gente já sabe, eu também já sei. Né? Então, é um pouco nessa ideia de, quem sabe, fazendo estudos desse tipo, possa se chegar. Aonde? Não sei. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. A questão da homofobia e lesbofobia vem para frente e vem para trás, porque era uma proposta que estava em 2004. Voltou para trás, politicamente, pelo esse acordo, para mim, de 2005, reiterado, assinado de novo em 2004, 2010 e reiterado e assinado hoje, em 2014. Realmente, a força é que esses movimentos conservadores, infelizmente, não estão falando sozinhos, estão fazendo uma moeda de troca, infelizmente, com o governo que era nosso aliado, e com o Estado. Então, isso é muito complicado, porque nós estamos em jogo, sim, a ideia do Estado laico. Eu fico defendendo, porque a liberdade religiosa, para mim, é essencial. Eu entendo, por exemplo, na questão francesa do uso do véu, você vai para a Inglaterra e diz, não sei por quê, aqui elas podem usar. Quer dizer, tem determinados momentos que você pode usar. Então, a liberdade religiosa, o que não pode ter é a obrigação do poder desigual. É isso que está em jogo. Não é o véu que ele significa. Mas, então, o véu é mais importante, pode ser a favor ou contra. O problema é ser contra a diferença de poder. Essa é uma questão. E a outra? Eu acho que sempre se diz também na academia que nós normatizamos, né? E o Foucault está bem para isso. Todo mundo normatiza a biopolítica. Será que nós, feministas, não estamos fazendo um pouco de biopolítica? Estamos. Só que ela não é impositiva, é uma possibilidade de regulação, mas ela não é impositiva. E a forma dos nossos movimentos conservadores, ela é extraordinariamente impositiva. Então, eu acho que essa é a diferença. Para a gente manter a ideia de você ser contra a homofobia, a lesbofobia, contra as diferenças de sexo e a favor do feminismo e a favor dos movimentos LGBT, a gente tem que estar claro, talvez academicamente, eu não sei, para mim é o seguinte, não dá para você dizer que tudo isso é moral, não é, não é. Nós temos uma diferença de disciplinarização, é com liberdade, problemática, é claro, como apresentou a Carol, você tem formas de vestimenta, por que as marchas das vadias vai à rua? Ela também ensina, para mim ela educa, porque ela vai dizer, nós não podemos, por que você ensina, inclusive nas delegacias da mulher, olha, você toma cuidado como é que você anda na rua, porque se você não tomar cuidado, você será estuprada. Então, a marcha das vadias faz o contrário, nós podemos ir como queremos. Aí todo mundo fica assim, mas é uma liberdade ou não? É uma vestimenta? Não. Isso não significa que há ocasiões apropriadas ou não, mas não é só essas. Você tem todas as vestimentas de novo. Agora eu estava vendo nos blogs e nas redes, que nem tudo é tão feminista, você tem um blog das vestimentas evangélicas, agora, das mulheres evangélicas. Você pode encontrar ela direitinho. Você tem aquilo que foi dito contra a demonização é fantástica. Você usa a Bíblia para você defender mau uso da Bíblia, que a Bíblia pode ser bem usada e mal usada. Então, mal usada no sentido de que, olha, todos os exemplos da coisa, a mulher, ela deixou a outra ter um filho com ela porque ela é escrava para poder manter a sua posição de mulher legítima. Então, isso hoje, 2014, na rede. Quer dizer, você usa
a posição de uso da escrava da Bíblia para você dizer alguma coisa que é dos novos, digamos assim, dizer que você tem moral. Então, veja, não é levado em conta a diversidade. Eu acho essa a diferença. Talvez, acadêmicos, a gente possa montar um pouco mais a discussão sobre o que, afinal de contas, é ética e o que é imposição moral. Eu queria dizer que as novas políticas estéticas estão aí. Se a gente pensasse, Maria Luísa Reibó diz assim, a gente se vestiu diferentemente como feminista ou como não. Você tem uma mudança, mas ela não é a imposição do que se está querendo de forma normativa de estilo de vida. E queria agradecer a Ana Fonseca pelo elogio e dizer que, vou fazer uma propaganda, eu tenho um livro sobre feminismo, depois eu posso mostrar, e, se vocês quiserem, e estou trabalhando sobre isso, porque o que eu posso fazer é um pouco fazer essa memória, porque eu não vejo muito estar presente. E eu faço um pouco de gente que, do lado de múltiplo, de ser feminista, de ter participado do Conselho Nacional e de estar nesse lugar tão contraditório, em que o Estado pôde ser o nosso companheiro e agendar várias políticas feministas e do LGBT, e que agora está dando para trás, desculpe. Agora a Carol. Eu deixei estender um pouquinho os 3 minutos para não, porque o debate, né, para não interromper no meio, mas eu ia pedir para a gente prestar atenção para conseguir contemplar as perguntas que estão chegando. Obrigada. Bom, Heloísa, depois a gente conversa, como você falou, você comentou que está na organização da Marcha do Rio de Janeiro, porque eu ia dizer para vocês, abram um blog, uma conta de Twitter e, não sei, talvez um canal de vídeo na internet, mas certamente vocês já se organizam por aí. Laura, obrigada pela pergunta e pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, quando eu comecei, eu esqueci de falar, mas as imagens que eu passei, a não ser aquelas mais da década de 90, né, mas principalmente desses grupos transfeministas e pós-porno, são todos grupos que eu tive muito contato durante um período que eu fiquei em Barcelona. E eu acho, pensando no Brasil, e principalmente da Marcha das Vadias, eu acho que está em andamento, né, uma articulação muito interessante, que eu acho que é uma agenda aí para a gente pesquisar, de uma articulação, pensando aqui no debate da Adriana Viana com a Sônia Correia, né, quando elas falavam sobre as agendas feministas do quem ama não mata, né, dos slogans, e do nosso corpo nos pertence. Eu acho que a Marcha das Vadias está articulando esses dois slogans, né, de uma maneira bastante interessante. Claro que também acho que vai estar criando outras dificuldades, outras invibilizações, mas eu acho que faz parte das pesquisas que a gente tem que fazer agora sobre isso. Obrigada, Carol. Eu esqueci de avisar uma coisa importante, que a gente está com transmissão ao vivo pelo site, né? E que no site tem uma possibilidade de quem está nos assistindo fazer perguntas online. Então, e que nesse exato momento tem 55 pessoas online nos assistindo. E a gente acabou de receber uma dessas perguntas, né, que eu vou ler para vocês. E logo em seguida eu passo a palavra para o Santiago, né, e Stephanie também. Bom, essa pergunta é para Lia Zanota, da Laura Masson, pesquisadora da Universidade Nacional de São Martín, na Argentina. Ela quer saber qual foi o impacto da relação do feminismo com o Estado dentro do próprio espaço do movimento feminista. Agora o Santiago. Fazer mais um bloco, então, de 4 intervenções, que é o que a gente tem até o momento, e a gente responde ao final delas. E vamos ver como fica o nosso tempo após isso. Tá bom? Obrigada. Olá, sim, bom dia. Meu nome é Santiago Morcillo, eu sou da Universidade de Buenos Aires, e isso é tudo que eu vou falar de português. Eu vou pedir desculpa para falar espanhol, mas acho que se falo devagar a gente dá para compreender.
quería saber, dado que el tema de la mesa es la relación entre feminismos y género, ¿qué pensaban sobre qué importancia tiene para los feminismos pensar no solamente las cuestiones trans, que entiendo que han entrado de una forma más importante en la agenda de varios feminismos, sobre todo de los feminismos que están ligados a los estudios postcoloniales, a los feminismos más queer, pero también la importancia no ya de pensar la posición de varón entendida como una posición fija, sino las masculinidades. ¿Qué relevancia tienen, si es que tienen alguna para ustedes, pensar las masculinidades desde el feminismo? Eso, nada más. Boa tarde. Eu gostaria de pontuar só duas coisas, seria para a Carolina. Para você comentar um pouco sobre dois pontos que tensionaram um pouco no Rio de Janeiro esse ano, que como que você observa pela internet ou não o diálogo dessas blogueiras negras ou feministas negras com a Marcha das Vadias, e também a presença do discurso das feministas radicais, ou TERFs, no caso. Queria que você falasse um pouco. O que você não escutou? Sim, as feministas radicais. Bom, eu me inscrevi aqui para fazer uma pergunta, eu me sentindo, não só porque eu sou coordenadora, mas eu queria fazer uma pergunta também para a mesa. É bem pontual. A primeira, assim, no nosso coletivo, a gente vem discutindo muito a questão da legalização do aborto, né? E mais do que isso, a gente vem tentando discutir de uma forma instrumental para que a gente consiga avançar nas bandeiras de luta. Por quê? Porque nas lutas para regulamentação do aborto. Porque a gente vem fazendo uma análise de que vem se caminhando, embora o movimento seja uma das pautas mais históricas do movimento feminista, a gente acha que ela vem caminhando a passos passos lentos não, ela vem retrocedendo no nosso país. E tem várias análises que a gente faz sobre isso, mas que eu não quero me estender. Mas a questão é que, então, a gente resolveu fazer um ciclo de formações com advogados, com pessoas participantes das esferas de poder público, com movimentos sociais, para pensar em estratégias mesmo de como conseguir com que essa pauta avance socialmente. Então, a gente sabe que tem a parte, né, a formação... A gente tem uma luta contra o conservadorismo, mas a gente também deve ter espaços legais e brechas legais para que a gente consiga fazer esse debate sem que contraponha essa ideia do direito à vida, que é a grande bandeira evangélica aqui, que, de fato, é uma bandeira muito difícil da gente avançar. E uma das questões que ficou para a gente é como que foi esse processo na França, tendo em vista que a gente também reconhece que, na França, tem uma onda conservadora, né? É uma sociedade que tem uma dificuldade com vários temas que a gente reconhece no Brasil, mas embora o aborto lá já, né, é permitido. Para a Lia, eu vou falar assim, na verdade, é mais uma correção. Quando eu, pelo menos, penso isso. Quando a gente fala de jovem feminismo, eu acho, pelo menos no nosso entendimento, que não tem uma questão de ruptura. Tem uma questão, é um incentivo, para mostrar que há uma renovação geracional. E essa renovação, evidentemente, que traz renovações temáticas, mas não são rupturas. É como um incentivo, né, para mostrar que é uma luta histórica e que é uma luta que deve continuar e que várias outras pessoas estão se inserindo e devem se inserir. E, assim, porque eu acho também que o jovem feminismo, para mim, não existe uma identidade, né? Então, hoje eu vejo que existe desde jovens feministas atuando junto a um feminismo de Estado, né, assim, implementação, até as jovens feministas, transfeministas, tal, que estão nesse debate. Mas o que eu queria te perguntar mas sobre esse debate mesmo, pensando que, né, na SPM, eu vi esse movimento da SPM incorporar esse debate das jovens, eu queria ver como é feito isso, porque eu tendo a achar que há
também uma cristalização, né, dessa ideia. Eu não sei, assim, é uma questão. La question sur qu'est-ce qu'on fait des hommes. Comment penser Baron, c'est les hommes. Ok. Donc, quelle est la place de la masculinité? C'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? C'était ça la question. Quelqu'un peut me dire? Ouais. Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre vraiment quelle est la place des hommes. Je pense que, comme pour le reste des luttes, je pense que ce sont les sujets qui sont occupés diretamente implicados pela questão da dominação do genre, par la question de l'homophobie, par la question que pose le mouvement féministe, de penser à la question de la masculinité, de penser, et d'ailleurs il y a eu des mouvements de ce type, mais qui ont disparu. Que desapareceram. Me lembro de uma revista política ótima, uma revista política na Inglaterra que chamava Le Talon d'Achille. O Talão de Aquiles. O Talão de Aquiles. Mais je pense que, acho que comment dire, la réponse clássica das feministas da época jurássica, os dinossauros do feminismo, que são da minha geração, é uma questão política que os homens devem se colocar. Eles mesmos têm que colocar a questão. Não é uma questão de normas, como disse Lia. O feminismo não é único, indivisível, não é monolítico. Não tem conselhos a dar aos homens. É uma luta contra a dominação. Não é uma luta contra as pessoas, os homens. Se as mulheres não existem, como Simone de Beauvoir, elas se transformam em mulheres, os homens também se transformam em homens. O problema é como eles se tornam homens e como não se tornarem homens. Essa seria talvez uma resposta possível. Oui, pour l'avortement. Sobre o aborto. Pour l'avortement, je pense que. Penso que la question en France, mais aussi en Grèce. Na Grécia também. Bon, la question de la résistance à l'avortement était d'origine religieuse, foi de origem religiosa, je dirais surtout en France, sobretudo na França, mais elle était beaucoup plus une question d'ordre social. Sobretudo uma questão social. Je reviens à cette définition du genre a definição do gênero un como principe d'ordre. Princípio de ordem social. C'était plutôt contre Era contra a possibilidade das mulheres de disposer de leur corps. Dispor de seu corpo. Et la lutte, bon, e a luta, je parle de ces deux pays que je connais, a luta nesses dois países que eu conheço e que eu participei da luta, na França e na Grécia. Na França houve. En France, c'était très très dangereux. Foi muito perigoso. A proibição foi muito perigosa. Havia muitas vítimas. E sobretudo era uma política de classe. Só os que tinham dinheiro para ir para o estrangeiro podiam praticar o aborto. A ofensiva nossa, dos feministas, foi a declaração
das 200 canalhas, as mulheres que abortavam tratadas de canalhas. Então, houve um manifesto das 200 canalhas, entre as quais Simone de Beauvoir, Simone Weil, mulheres muito conhecidas e outras menos conhecidas, e mulheres populares, misturado. Na Grécia também fizemos a mesma coisa. Convencemos nossas mães, éramos muito jovens, não tínhamos abortado ainda, não tivemos tempo de abortar. Muitos de nós convencemos nossas mães de assinar um protesto. Mas na Grécia houve uma luta durante 10 anos. C'est à partir de e a partir da integração europeia e a partir da nova legislação da Europa que a legalização do aborto teve lugar na Grécia. As feministas contribuíram para isso, mas não foi decisivo isso. Foi mais a questão da integração da Grécia na Europa. Sobre masculinidades, tenho a impressão que a resposta da Eleni eu concordo, no sentido de que, em termos do movimento feminista, a questão é que os homens se repensem, mas dizer como devem ser, a gente pode dizer como deseja, que sejam o respeito e a igualdade. Agora, em termos teoricamente, é uma ideia de que é uma análise. Eu mesmo já fiz uma análise sobre o quanto na tradição cultural brasileira, e eu acredito latino-americana, a ideia da masculinidade está muito voltada com o desafio, com o enfrentamento do outro e com a questão da honra. Então, alguma coisa que seria muito importante recolocar, não é? Que como é que se coloca a masculinidade, estudos, inclusive, sobre jovens que só mostrar um revólver para cima, ninguém olha no meu olho, enfim, um desafio muito à flor da pele. E isso não está acontecendo mais, no sentido de que continua acontecendo para uns, mas nós temos, eu sempre digo, temos homens feministas também. Mas, enfim, é uma coisa a pensar, mas sim, o feminismo introduziu a questão de gênero, primeiro, mas nós temos todos os estudos da sexualidade, nós temos todos os estudos de homens heterossexuais que também estudam a questão da masculinidade, nós temos mulheres que estudam a masculinidade. Então, ela se integrou na discussão e nas suas diferentes formas, né, inclusive de o que é virilidade, o que é masculinidade, tem não sei quantas interpretações, estilo de vida, atributos de qualidade, etc. Ou seja, eu me lembro de Undoing Gender, Doing Gender, da Butler, e Undoing Gender. Uma não é ao contrário da outra, as duas coisas estão se fazendo. Nós temos que construir e desconstruir o tempo todo, no sentido de conseguirmos ser o que queremos ser. Eu acho que esse é o objetivo na nossa loucura da desconstrução. Não é para acabar com tudo, é para você reformular e chegar lá em algum lugar. E diminuir os constrangimentos hierárquicos que, em nome do gênero, você impõe sobre o outro. Eu acho que essa é a diferença. De um lado, você tem constrangimento hierárquico, e do outro lado, você tem a possibilidade de refazer e desfazer. Sobre a questão política, com certeza, para você pensar a questão dos direitos homossexuais, para você pensar especialmente a questão da legalização do aborto, a conversa aqui no Brasil tem sido fortemente também, não digo fortemente, mas eu digo, aqui eu estou fortemente nisso, conversando com advogados, juristas, e não sou só eu, um grupo muito grande. Então, essa é uma proposta de você conseguir parceiros na discussão dos direitos que não sejam necessariamente ser feministas. Então, eu acho que essa é uma questão que nós estamos... É uma proposta muito importante. Outra coisa, no mundo acadêmico, eu me lembro, nos anos 80, eu tinha muitas jovens que estudavam gênero. Hoje, eu tenho muitas feministas. Antes, elas eram feministas, mas não se diziam feministas. Hoje, eu não sei se eu quero estudar gênero, mas eu sou feminista. Quer dizer, alguma coisa mudou. Eu acho interessante colocar isso do olhar da academia. O jovem feminismo
eu concordo com você, obrigada, só que tudo é possível. Alguns dizem que é ruptura, outros dizem assim. Eu, geralmente, tendo a ver que há uma enorme articulação. Isso não quer dizer que não haja conflitos, divergências, mas nada que você marque um terreno, este é seu e aquele é meu. É uma articulação com falas um pouco diferentes. Então, eu concordo com o que foi colocado, e só o direito à vida, gente, quando o primeiro impacto da violência contra as mulheres não foi a violência crônica, foi quando as feministas falaram o direito à vida das mulheres, quando elas foram assassinadas. Quem? As mulheres de classe média. Então, o direito à vida das mulheres, a imprensa começou a ouvir violência. Para a gente falar de aborto, a gente tem que fazer o quê? Direito à vida das mulheres. Veja onde nós estamos. Esse é o grande problema. Chegaram umas perguntas pela internet. Aí, para fazer um bem bolado aqui, para não ultrapassar o tempo, a Regina Facchini deu uma ótima ideia, que é, como elas têm a ver com transfeminismo, Terfes ler e a Carol incorporar na fala dela. Uma pergunta é do Tássio Acosta de Santos, mestrando em Educação pela UFSCar de Sorocaba. O Tássio quer saber o posicionamento das TERF, feministas radicais, contra o posicionamento das trans mulheres e travestis enquanto identidade feminina. E o Hamilton Vieira gostaria de saber como pensar a questão, que parece ser um dos entraves dentro do feminismo, ao tratar das transexuais e travestis como parte desse movimento. Para você, o que pensar desse embate de movimentos que se situam contra incluir as demandas de pessoas trans dentro do feminismo? Outro dia eu estava conversando com a Regina, né? A gente estava pensando como esse cenário hoje está... esse cenário está polarizado nessa questão de feministas radicais e as radicais e as interseccionais, né? Eu acho que, para responder essas perguntas, são posições minhas. O que eu acho é que o debate sobre homens trans, mulheres trans e também homens, eu acho que, na verdade, é muito bem-vindo no feminismo, né? Porque a questão do sujeito feminista, ela é uma questão de pensar fundamentos, no sentido disso que a Lia estava falando, de ética, né? E não essências, né? A questão desse sujeito é de fundamentos e não de essências, e acho que ou a gente vê isso como bem-vindo, encara essa discussão, ou a gente vai estar reproduzindo no sentido, a gente vai estar, ao invés de falar dessas éticas e desses fundamentos, a gente vai estar fazendo imposição moral. Respondi com o que eu acho, né, com o meu posicionamento, né? Eu acho que esse debate de outros sujeitos do feminismo, né, quais esses outros sujeitos, eu acho que ele tem que ser bem-vindo, né? Por isso, acho que na minha fala eu falei sobre a importante naquela relação com essas maneiras de gestão na internet, dos wikis, das gestões colaborativas, né? É justamente porque esses dispositivos eles são sempre abertos, né? Eles são sempre estão sempre por fazer, né? Eu acho que é empobrecedor eles não entrarem no debate, né? Me parece. Uhum. Bom, gente, eu acho que o nosso tempo deu. As coordenadoras estão falando ali, acaba. Eu queria agradecer novamente a mesa, né? Agradecer a plateia, agradecer o convite para estar aqui. E terminar essa mesa um pouco falando, só rapidamente, alguém perguntou sobre o papel da universidade. Eu acho que esse seminário aqui mostra para mim um importante papel da universidade. E o PAGU não é uma propaganda institucional, é um desejo que continue. Tem essa preocupação de que as pesquisas, de alguma forma, dialoguem desde as esferas de governanças até as esferas mais íntimas do cotidiano. Então, assim, isso aqui é um elogio e um agradecimento por estar nesse momento. Eu acho que isso enriquece muito o nosso debate teórico e acadêmico. Obrigada. Obrigada a todos. A gente tem o coffee break aqui ao lado direito, esperando por vocês.
Nas minhas falhas, eu esqueci de agradecer à Fundação Ana Fonseca, que doou todas essas camisetas amarelas que vocês estão vendo circulando por aí.